carta de Paulo aos Romanos não é apenas a carta mais longa do mundo antigo. Também eu diria que era a mais perigosa. Ela foi escrita para uma cidade onde um assassino construiu o seu reinado sobre os cadáveres de seus rivais. E 10 anos depois, por causa da mensagem de Romanos, o próprio cadáver do apóstolo Paulo seria adicionado à sua pilha sempre crescente de cadáveres. O imperador Nero ele subiu ao trono em outubro de 54 depois de Cristo, quando a mãe dele assassinou o seu padrasto, que era o imperador Cláudius. A mãe dele tinha ouvido rumores de que Cláudio estava prestes a deserdar Nero em favor de seu filho de um casamento anterior. Então ela persuadiu os oficiais da corte romana para envenená-lo antes que ele pudesse fazer isso. Ou seja, nada devia impedir as aspirações do seu filho, que tinha 16 anos, ao trono do Império Romano. Então Nero rapidamente ele seguiu o exemplo de sua mãe e fez do assassinato a sua marca registrada, a marca registrada do seu reinado sempre inseguro, não é? Então poucas semanas depois de Nero se tornar governante, o governante mais poderoso do mundo, ele consolidou sua posição envenenando o seu meio-irmão, né? Porque apesar do Cláudio ter sido morto, o seu meio-irmão ainda era um perigo para ele. E nos anos que se seguiram, ele assassinou sua mãe, ele assassinou 2 de suas esposas, e ele assassinou qualquer nobre que representasse uma ameaça para ele ou que ele imaginava apresentar uma ameaça. Então o historiador romano Suetônio nos diz que Nero não mostrou nem discriminação nem moderação ao condenar à morte quem quisesse sob qualquer pretexto. E é por isso que quando Paulo escreve de Corinto aos cristãos em Roma, por volta da primavera de 58 depois de Cristo, sua carta foi tão perigosa quanto jogar uma tocha acesa em uma sala cheia de pólvora, ou cheia de gasolina, ou cheia de gás. Porque Paulo ele afirmou que havia um verdadeiro rei que não era Nero. E muitos de nós, às vezes, perdemos isso porque a gente passa rapidamente pelas escolhas de palavras que Paulo usou nos versículos iniciais. Mas eu diria que 3 palavras-chave não podem ter falhado em chamar a atenção daquelas pessoas, dos leitores romanos originais, daqueles que receberam a carta. Primeiro, ele usou a palavra evangelion, que significa evangelho, não é? Isso foi uma palavra técnica usada pelos próprios Césares para proclamar a notícia de que havia gerado um herdeiro, ou que tinha obtido uma grande vitória num campo de batalha. Então, por exemplo, uma inscrição antiga nas ruínas da cidade grega de Priene, datada de 9 a.C., diz que quando César apareceu, ele superou as esperanças de todos os que receberam o Evangelho. E o aniversário do Deus Augusto, que era o César, foi o início do Evangelho a respeito dele para o mundo. Então, Paulo, quando usa a palavra evangelion como um desafio deliberado à vaidade vã de César, é o que fica patente, né? O verdadeiro evangelho, ele está dizendo, não eram as boas novas de Roma a respeito de Nero, mas o evangelho de Deus a respeito do seu filho. Em segundo lugar, Paulo usou a palavra Kyrios, ou Senhor. Essa foi uma palavra usada pelos tradutores do Antigo Testamento para o grego para traduzir o nome de Deus, Yahweh, né? Mas também
foi um título que os imperadores romanos usaram para eles mesmos. Um dos oficiais de Nero ilustra isso se referindo a ele como o Curius em Atos 25, 26. Então, a carta de Paulo contou aos romanos uma história perigosamente diferente. Ele anunciou o reinado de Jesus Cristo, nosso Senhor. E promete, em Romanos 10, 9, que se você confessar com sua boca que Jesus é Curius, o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Em terceiro lugar, Paulo usou a palavra Christus, significando Cristo, ou Messias. Essa foi uma palavra usada no Antigo Testamento grego para se referir ao herdeiro do rei Davi, que um dia tomaria seu trono e estabeleceria o reino de Deus, que duraria para sempre. E agora o apóstolo Paulo afirmava que esse Messias tinha vindo, Jesus de Nazaré. Ele estava dizendo aos romanos que havia um novo rei na cidade. Então, pare por um momento e pense como isso era arriscado. Jesus tinha sido levado perante um juiz romano sob a acusação de que ele se opõe ao pagamento de impostos a César e afirma ser o Cristo, ou seja, um rei. Quando o juiz romano hesitou em condená-lo, os inimigos de Jesus lembraram a ele de que se você deixar esse homem ir, você não é amigo de César. Qualquer um que afirma ser um rei se opõe a César. Então aquele juiz ordenou que Jesus fosse crucificado por uma equipe de soldados romanos, usando o quê? Uma coroa de espinhos como zombaria, e sob a sua cabeça uma placa que dizia o que Roma pensava da sua afirmação, ou que os seus inimigos disseram que ele afirmava, de ser o rei dos judeus. Era o que estava escrito sobre a cruz. Então, agora Paulo estava afirmando que Deus havia ressuscitado esse mesmo Jesus, e ao fazê-lo, o revelou como o verdadeiro Senhor e Rei do universo. Então Nero era um imperador porque a guarda pretoriana apoiou ele quando ele se aproximou do cadáver do seu pai adotivo. E Paulo respondeu que Jesus era o verdadeiro rei porque Deus o apoiou quando ele ressuscitou seu corpo morto. Então, o primeiro ato de Nero como imperador foi deificar Cláudio, e reivindicar ser Divi Filius, que em latim significa o Filho de Deus. E Paulo respondeu que foi realmente Jesus quem, ele diz, pelo Espírito de Santidade, foi declarado com poder, por meio do Espírito de Santidade, declarado Filho de Deus. Então, essa ameaça não foi perdida pelos inimigos de Paulo, que o acusaram de desafiar os decretos de César, dizendo que existia outro rei chamado Jesus. Então, Paulo ele começa sua carta aos romanos dizendo a eles que o novo rei salva tanto objetivamente quanto na experiência do dia a dia, nos capítulos de 1 a 5 e 6 a 8. Ele então resolve o conflito entre cristãos, judeus e gentios, explicando a ambos os grupos que o novo rei tem um plano, capítulo 9 a 11, e em seguida, à luz disso, ele é específico sobre o que significa para ambos os grupos aceitar que o novo rei é o Senhor, capítulo 12, 1 até o 15, 13. Finalmente ele vai delinear seus planos de pregar o evangelho em todo o Mediterrâneo ocidental e avisa aos leitores romanos que o novo rei está avançando, capítulo 15, 14 até o 16, 27. É por isso que não devemos ver Romanos como um tratado teológico simplesmente que chama as pessoas a darem uma resposta privada a uma oferta pessoal, como tem sido muito o evangelho em nossos dias, uma coisa privada, pessoal, Os embaixadores de Nero, eles não cruzaram o Império Romano para encorajar os súditos a experimentar os benefícios de escolher Nero como seu senhor. Eles simplesmente anunciaram que Nero era o imperador, gostassem ou não os seus ouvintes.
e que eles precisavam se submeter ao seu governo ou enfrentar as consequências mortais. Então, da mesma forma, Paulo escreveu uma carta e a enviou ao quintal de Nero, a gente podia dizer assim, para proclamar que Jesus era o Senhor e eles precisavam se render. Nero poderia executar Paulo 10 anos depois em Roma, como fez, como um dos últimos atos desesperados do seu reinado que estava se desintegrando. Mas ele não conseguiu resistir à sua mensagem vencedora, conquistadora, a mensagem de Romanos. Então, ainda hoje, quando as pessoas leem Romanos, descobrem que o Rei Jesus é realmente o Senhor e que seu plano para salvar homens, todos aqueles que o Pai deu a ele, de todas as nações, raças, tribos, línguas, está se aproximando do seu grande final. Mas aqui a gente vai pisar no freio e começar aonde nós paramos no último vídeo, né? Paulo e a quem ele dirige a carta agora, porque a gente fez um exame da carta e falamos um pouco sobre o próprio Paulo que escreveu a carta, e agora a gente pode olhar a identidade das pessoas para as quais ele escreveu. No verso 7, né, do capítulo 1, ele diz que ela foi escrita e destinada a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, ou em outra versão, chamados para serdes santos. Por isso, ela foi endereçada a aqueles irmãos amados de Deus, chamados santos. Então é maravilhoso nós pensarmos que tivesse havido a oportunidade e as coisas tivessem levado a que o apóstolo Paulo escrevesse uma carta aos cristãos de Roma, não é? Dentre tantos lugares onde Paulo poderia mandar cartas, como mandou para outros, mas ali o coração do Império Romano, né? E aqui a gente é levado a nos lembrar de como é maravilhoso o Evangelho e de como Deus delineou todas as coisas para, ponto a ponto, levar ao propósito final que ele tem em Cristo. Então é difícil e talvez fosse mais difícil no passado do que é hoje reconstruir as condições da Roma antiga. A gente acabou de falar a respeito de quem estava governando e como governava, mas mesmo que a gente não recorra aos livros de história para entender um pouco das pessoas que receberam essa carta, se a gente ler o que o próprio apóstolo Paulo diz nessa carta, no capítulo 1, por exemplo, versículo 18, 19, até o fim, a gente vai ter uma ideia de como era a vida naquele mundo, como era a vida naquela cultura, como as pessoas viviam, o que elas faziam, o que era comum para elas, no Império Romano em particular. E o que a gente vê é um quadro de degradação total, terrível, moral, como jamais foi traçado. Não é? E foi de uma cultura como aquela, não é? De um mundo como aquele, governado por um homem como Nero, não é? E outros imperadores tão ruins quanto, do meio de pessoas que viviam naquele tipo de atmosfera e que tinham aquele tipo de vida como normal, não é? Que esses destinatários tinham tinham sido chamados por Deus e agora eram cristãos. E é a eles que o apóstolo Paulo escreve a carta. Nós só podemos ter uma explicação para a mudança daquelas pessoas, como também há somente uma explicação para o fato de pessoas cristãs estarem aqui. Eu aqui no Rio de Janeiro, você aonde estiver em 2021, não é? E com o coração voltado para Deus, se deleitando em Cristo. Há só um fator que pode transformar homens nascidos em Adão, filhos da ira, em santos, né? Homens e mulheres pertencentes às terríveis categorias descritas na Bíblia, e é desse fator que Paulo fala no verso 16. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, ele fala, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Nada mais pode salvar os homens. É por isso que a igreja não tem razão nenhuma
né, de pensar que precisa de alguma coisa a não ser do Evangelho. Nenhuma outra coisa teria produzido cristãos no Império Romano, né, e em Roma, a não ser o chamado eficaz do Espírito, não é, através da pregação do Evangelho. Mas o Evangelho podia fazer isso, e fez. E o resultado disso é que o apóstolo escreveu uma carta a essas pessoas. Então, como foi que elas se tornaram cristãs? Como foi que esses cristãos de Roma tinham vindo a existir? É importante dar uma resposta a isso. E primeiro a gente pode começar com uma negativa. A igreja de Roma, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele mesmo explica na epístola que ele nunca tinha estado lá com aquela igreja, com aquelas pessoas. Ele tinha esperado poder estar lá, mas até então ele diz que ele foi impedido, né? Como ele diz na introdução, Deus me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco, porque eu desejo vos ver. Mas ele disse que tinha sido impedido. Assim, aquela igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo, e de acordo com todos o que sabemos, embora nunca os tivesse visto, ele escreveu essa carta, como eu disse, no ano 58 depois de Cristo. E se a gente olhar o livro de Atos, a gente vai ver que ela foi escrita perto do fim da terceira viagem missionária de Paulo. E se a gente ler o capítulo 20 de Atos e também o capítulo 16 da própria carta aos Romanos, a gente vai notar que alguns nomes que ele menciona, as saudações que ele envia, por exemplo, a um homem chamado Gaio, que vivia em Corinto, e outros. Estes estabelecem mais ou menos o fato de que a carta foi escrita por volta de 58 de Corinto, quando se aproximava o fim da sua terceira viagem missionária. Então, o importante, porém, é que a igreja em Roma não foi fundada por Paulo, tampouco foi fundada por outro apóstolo, ou pelo apóstolo Pedro, como a igreja romana gostaria de dizer que sim, não é? Pelas tradições deles. Agora, nem a igreja católica, não afirma algo assim, porque não há realmente nenhuma indicação de nada disso, não é? Então é concebível que, se a igreja em Roma fosse fundada e estabelecida, por exemplo, por Pedro, não nessa carta houvesse referência a ele. Nós vemos no final o apóstolo mencionando o nome de várias pessoas lá na igreja em Roma, mas não apenas isso, a declaração dele de que nunca foi sua prática interferir em obra alheia. Ele diz isso, por exemplo, na própria carta aos Romanos, no capítulo 15. Ele diz que não foi chamado para edificar sobre o fundamento alheio. Ele próprio haveria de ser pioneiro. Ele disse que não ia trabalhar e semear onde outros estavam fazendo. Então, se Pedro estivesse edificando e trabalhando naquela igreja, ele jamais enviaria sua carta para confirmar eles, prepará-los, levar eles a uma compreensão mais profunda. Era contra a sua prática, diz ele. Assim, a primeira resposta é a ausência do nome de qualquer apóstolo, Pedro, e nenhuma referência remota a ele, e isso estaria em franca contradição com tudo que o próprio apóstolo Paulo declara ser o seu costume, de não edificar sobre obra alheia, que outro está fazendo. Além disso, este fato tem de ser concedido mesmo pela Igreja Católica Romana, como eu disse. A Igreja Católica Romana gostaria de dizer que Pedro era o fundador da igreja, mas não há nenhuma verdadeira prova histórica, nem
mesmo fora do Novo Testamento, nem no Novo Testamento, nem nada fora do Novo Testamento na história que indique isso, de que Pedro estava lá naquele tempo, né? Então, isso é importante. Nós podemos dizer que aquela igreja não foi fundada nem pelo apóstolo Paulo, nem por nenhum outro apóstolo. É óbvio, outras maneiras da igreja se estabelecer lá, né? Então, você pode perguntar como a igreja de Roma veio existir. Por exemplo, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, havia judeus de todos os lugares do Império Romano, porque era aquela época festiva em que as pessoas vinham de todos os lugares para Jerusalém. Então não é muito difícil, por exemplo, imaginar que alguns daqueles 3.000 convertidos, quando Pedro pregou, voltassem para os seus lugares de origem e Roma, né, e transmitissem a mensagem que eles creram. E isso deve ter espalhado o evangelho para muitos lugares. E Roma era naturalmente a sede do governo imperial, era a metrópole, né, do Império Romano, era a capital, né, era uma cidade importante como Rio, São Paulo, Brasília, enfim, aqui no Brasil, por assim dizer, de todo o vasto esquema do governo romano, tudo convergia para Roma. E muita gente ia e vinha de todas as partes do Império Romano todo e voltava para Roma. E soldados e pessoas comuns e comerciantes. E a gente lê a respeito, por exemplo, de Áquila e Priscila na carta, tinham ido para lá, mas eles não eram de lá, não é? Então muitos viajavam, indo e vindo de todos os lugares para Roma, e muitos, ou alguns, né, já que era no início da igreja ainda, alguns cristãos também estavam em Roma. E como todo cristão verdadeiro, indubitavelmente eles voltariam e pregavam o evangelho, né? E entre eles então havia judeus, gentios. E então o caráter daquela igreja é interessante. A lista de saudações que a gente tem no último capítulo, né, que é importante, como é a introdução, mostra que era uma igreja muito heterogênea. Havia alguns judeus entre eles, judeus convertidos, né, judeus cristãos. Alguns deles eram parentes do apóstolo Paulo e ele faz referência a eles, mas a maioria era de gentios, né? Outra coisa interessante é essa, que a lista do capítulo 16 indica que havia muitos escravos que haviam se tornado cristãos. Quando a gente lê os da casa, os da família de alguém, era uma referência aos seus escravos, era assim que eles eram descritos, não é? Outra observação que a gente pode fazer a respeito da igreja é que você observa que o apóstolo diz que está escrevendo a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, não é? E ele não está escrevendo a igreja de Roma, e sim a igreja em Roma. E se a gente olhar todas as saudações em todas as cartas do Novo Testamento, a gente vai ver como é interessante que isso se repete, é uma característica de Paulo. Ele estava escrevendo a igreja de Deus em Corinto, a igreja de Deus em Éfeso, ou em algum lugar. Ele não diz a igreja de Corinto, não é? Não há esse conceito neotestamentário de igreja assim, e isso é importante, não é? Não é bíblico falar da igreja em algum lugar debaixo do sol, porque sempre a gente deve preservar a distinção. A igreja é
é uma reunião de cristãos autênticos, de homens regenerados. É óbvio que sempre há no meio da igreja cristãos nominais, né? E eles podem estar o quê? No Rio de Janeiro, eles podem estar em Roma, em Corinto, em Éfeso, ou em qualquer lugar. Eles não são do lugar nesse sentido, eles estão ali, mas eles são cidadãos do céu, não é? Naturalmente, falando da vida normal, eles são cidadãos das suas cidades terrenas, mas Paulo dá ênfase a essa distinção, não só Paulo, mas a Bíblia, no Novo Testamento. Por quê? Porque não se pode explicar o que a igreja é em termos de Roma ou Corinto, não é? Então ele diz: a todos os que estáis em Roma, a todos os que fazem parte da igreja, quanto ao corpo, não é? Eles estavam em Roma. Porém, o que é importante a respeito deles é que eles foram chamados para ser santos. O que é importante a meu respeito não é que eu estou no Rio de Janeiro, não é? Mas é que eu fui chamado para ser santo aqui no Rio, como muitas pessoas também foram, como em todos os lugares. E o Novo Testamento fala muito mais acerca de igrejas do que acerca da igreja. O Novo Testamento fala as igrejas na Galácia e assim por diante. E obviamente, nesse sentido, poderiam haver diversas igrejas em Roma, não é? Não há igreja, uma igreja. Então a gente pode se lembrar de que ao enviar a sua saudação, ele fala de Áquila e Priscila, e Paulo declara que também deseja enviar saudações à igreja que está em sua casa. Em outras palavras, eles não tinham um prédio central, não que isso fosse errado ou seja errado hoje, mas é óbvio que se a igreja está sob perseguição e morte, você não tem um prédio central para se reunir, não é? Como na China, na Coreia do Norte, os cristãos não podem ter um prédio público central para se reunirem quando eles estão sendo perseguidos, não é? A igreja é subterrânea, não é? Então não havia um prédio central, mas em Roma os cristãos se reuniam em algum lugar, em casas, e um grupo aqui, outro grupo lá, e sim, são igrejas, todas elas, não é? Então o apóstolo fala acerca da igreja em sua casa, ou na casa deles, não é? E aqui a gente também podia desenvolver a ideia, não é? Porque isso é importante hoje, né? Porque há uma confusão, não é, moderna, de que nós falamos demais da igreja, em vez de pensarmos em termos de igrejas. E algumas pessoas gostam de falar sobre a igreja invisível, mas o Novo Testamento fala sobre igrejas. É óbvio que todo mundo que pertence a igrejas verdadeiras pertence à igreja invisível, mas isso é usado hoje para você, na verdade, não estar congregando com ninguém, não é? E esse tipo de coisa não existe no Novo Testamento. Mesmo sendo perseguidos e mortos, eles se reuniam em casas, enfim. E em vez de pensarmos em reunião de santos, no meio dos quais está Cristo, começamos a pensar em termos de nós mesmos, sozinhos, né? Então Paulo está escrevendo uma carta aos cristãos residentes em Roma, né? Ainda que em igrejas espalhadas pela cidade. Então, por que ele escreveu? Qual é a razão? Ele tinha que ter alguma razão. A gente sempre que faz algo tem uma razão, tem um propósito. E no verso 11 ele diz que essa era o que o impulsionou. Ele diz: eu desejo ver vocês para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam confortados e confirmados, não é?
ou você pode usar uma coisa ou outra. Então essa é a razão. Eles precisavam ser confortados e precisavam ser confirmados. Então a conversão, quando nós somos regenerados, chamados, não é o fim, é o começo. E embora um homem possa estar realmente convertido e ter sido regenerado e ter nascido de novo, ele pode e muitas vezes está em condições perigosas, não é? E por quê? O apóstolo diz no último capítulo, não é? No verso 17 e 18: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a verdade ou contra a doutrina que vocês aprenderam, e se afastem deles, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, né? E com suaves palavras e lisonja eles enganam os corações dos simples. Então, quando a gente olha para isso, a gente sente como se Paulo estivesse escrevendo para agora, não é? E ele está para os nossos dias. Eu vos escrevo, ele está dizendo, com o fim de confirmar vocês. Há pessoas que andam por aí empregando boas palavras, argumentos sutis, agradáveis, são tão insinuantes e parecem tão comprometidos e finos, e os crentes simples e ignorantes, muitas das vezes, de verdades essenciais, começam a dar ouvidos a eles e são levados por todo o vento de doutrina. E sermos convertidos não basta, não é? Nós precisamos ser confirmados e edificados. Paulo diz: eu estou escrevendo essa carta e o meu desejo é confirmar vocês. Então, certamente isso nunca foi mais desesperadamente necessário do que nos nossos dias, não é? E essa é uma das razões da gente estudar Romanos, Efésios, Gálatas, a Bíblia inteira, não é? E conhecermos todas as doutrinas, porque esse é um problema persistente, havia lá e há nos nossos dias. Havia falsos mestres naquele tempo, os judaizantes e outros, e eles estavam levando as pessoas a se extraviarem, e muitos cristãos estavam perdendo a alegria no Evangelho por estarem dando ouvidos a outra coisa que não era o Evangelho. Por exemplo, os Gálatas, não é? Eles pareciam ter perdido quase tudo por terem dado ouvidos a esses mestres, a esses pastores, esses líderes. E está acontecendo a mesma coisa hoje. Não existe ensino tão falso hoje em dia como as ideias de que não importa o que você ensina. O importante não é a doutrina. Não é? Ali havia doutrina especificamente errada. Não é? E todos os apóstolos eles escrevem combatendo todo erro doutrinário. Mas hoje a tendência é dizer que a doutrina não é a coisa mais importante, contanto que a pessoa tenha algum tipo de experiência, sensação, enfim, e a doutrina não importa. Que certamente a gente pode ser meio que ecumênico, não é? E existem vários evangelhos em vez de um único evangelho e todos os outros serem anátemas, não é? Mas as pessoas dizem: importante que aquela pessoa ali aceitou a Cristo, ou ela creu em Cristo. Mas que Cristo? Não é? Quem é o Cristo que elas aceitaram? Com que ele se parece? Não é? E essas pessoas vão dizer que você está causando divisões, que a gente não deve fazer perguntas sobre o que é crido e o que é ensinado, e que a gente deve simplesmente querer que as pessoas creiam em Cristo. E depois, quem sabe, elas vão entender a verdade, mas esse crer é um crer num nada, não é? Porque só existe o Cristo como a palavra de Deus revela e a obra que ele fez, que são todas as doutrinas que sintetizam a obra de Cristo. Então nós precisamos nos certificar de que cada cristão seja firmado, seja confirmado. Paulo queria que eles tivessem um fundamento
né, um fundamento certo, porque a Bíblia diz para nós: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Então existe um fundamento, existe por aí ensino falso, e portanto convém que a gente estude a carta aos Romanos completamente, a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, para que a gente seja confirmado, firmado, com um fundamento sólido. E muitos daqueles cristãos romanos e outros, muitos desses que receberam a carta de Paulo aos Romanos e tantos outros morreram por sua fé. Eles lá em Roma eram lançados aos leões e as casas deles eram incendiadas. Eles eram submetidos a injustiças terríveis, a atos cruéis, e todavia eles resistiram como homens. Agora, por que eles resistiram? Porque eles não somente sabiam em quem criam, mas também no que eles criam. Eles estavam de tal modo fundados, confirmados na fé, que eles resistiram como rochas no mar bravio. Quer dizer, se você continuar andando pela história da igreja, se a verdade, a doutrina não é essencial, porque haveria mártires. Era só você se adaptar à cultura, às novas ideias. Então, por exemplo, os reformadores, os mártires protestantes, há um puritano que eu gosto muito, John Bradford, e ele morre por falar algo sobre a Santa Ceia. Lightman e Ridley também, que levou esses homens à fogueira. A única resposta é que eles sabiam em que eles criam. Eles sabiam se a verdade estava sendo substituída pelo engano. Então, alguns daqueles homens morreram pela doutrina da justificação pela fé somente. A Igreja Católica Romana não gostava dessa doutrina e dizia: se você continuar dizendo que o homem é justificado pela fé somente, nós o queimaremos na estaca. Então eles iam para a estaca e eles morriam, nós podemos dizer, alegremente. Agora, a gente pode se perguntar quantos cristãos professos hoje estariam dispostos a fazer isso, não é? Grande parte deles nem sabe o que é a doutrina da justificação pela fé. Se ela está sendo falsificada, eles não sabem. Se todas as doutrinas estão sendo falsificadas, eles não sabem. Portanto, é fácil você ir mudando e se ajeitando, não é? Há essa terrível tendência que afirma que essas coisas não importam, e que a doutrina não é o que está no centro. Mas os mártires são homens que sabem no que creem. Se alguém não sabe no que crê, certamente ele não creu no Cristo da Bíblia. Os mártires, eles compreendiam, não é, que a doutrina da justificação somente pela fé, por exemplo, é tão verdadeira, tão vital, e ela é tão importante que eles não se rendiam de forma nenhuma à deturpação dela, nem mesmo se eles tivessem que pagar com suas vidas por essa firmeza, não é? Então eu falei do Ridley e do Kramer, eles ficaram firmes na questão da ceia do Senhor. Eles falaram: olha, você não vai receber graça quando come o pão que se diz ter se transformado no sangue e no corpo de Cristo, né, na transubstanciação. É uma mentira. Comer simplesmente não transmite graça, num sentido mecânico, de o próprio pão e o próprio vinho terem a graça. Por isso eles foram para a fogueira. Então a gente vê como é importante saber a doutrina, não é? E que negação da palavra de Deus é dizer que não importa muito o que você crê, contanto que você diga que é cristão. De maneira geral, eu acredito que Jesus morreu na cruz, ou dizer que você não precisa apegar-se a essas doutrinas como absolutas, quando na verdade você e eu devemos não só saber no que cremos, mas como estar dispostos a morrer pelo que cremos. Então, essa era a razão de Paulo escrever, a confirmar eles. A ideia de que, contanto que o homem pense que é cristão, está bom, Deus está abençoando de alguma forma, é
é algo a cara da nossa geração, mas que é óbvio, todas as pessoas que pensam assim estão perdidas, elas sequer compreendem o Evangelho, que dirá estar firmado neles. Então não é esse o ensino da Epístola aos Romanos, e de homens que creram na palavra de Deus nessa epístola e morreram para defendê-la, não é? Então a gente ora para Deus dar conhecimento dessa verdade e a nós, não é? A nossa geração, e que a gente esteja disposto a resistir na defesa dela, como todos esses homens, e como Paulo, que 10 anos depois vai ser morto por essa verdade. Então a gente não estar correndo perigo iminente de ir para a fogueira, mas nós vivemos numa época que cada vez mais essa cultura secular está mostrando o seu desprezo pelo Evangelho, e cada vez mais sofrer perseguição se tornará comum, não é? Então, em muitos países isso é uma realidade contundente, mas ele já é realidade mesmo no mundo ocidental de uma maneira cada vez maior, não é? Então, o que a carta aos Romanos ensina, não é? Então a gente pode olhar de uma maneira geral, não é? Ter uma visão do todo, né, da floresta, assim, antes de olhar as árvores, para a gente poder entender as diversas partes do argumento do apóstolo Paulo. E, enfim, eu, por exemplo, lá no início fiz uma divisão, assim, básica, e há pessoas que dizem que sempre acharam essa carta difícil, que não conseguem entender, e se a gente perguntar, mas qual é o problema particular, cada um vai mostrar dificuldades enormes, né? O capítulo 9, por exemplo, de Romanos, o capítulo 8, a gente já na verdade os 5, 6, 7, 8, mas também antes, não é? As pessoas vão ter dificuldades em lugares diferentes, e é bom ter uma visão geral antes de olhar as partes, não é? Então, se a gente olhar para a carta como um todo, procurando ter uma visão panorâmica e sólida da argumentação de Paulo, muitas pessoas iam sugerir diversas divisões. Isso não vai ser tão importante para nós agora. A gente pode dizer que os 11 primeiros capítulos são doutrinários, não é? E todo o restante do capítulo 12 ao 16 é prático, né? É a aplicação de toda a doutrina que Paulo passa afirmando naqueles 11 primeiros capítulos. É uma divisão importante. Mas a gente pode dizer que no capítulo 1, do verso 1 ao 15, a gente tem a saudação de Paulo e a introdução geral do tema da carta. E o tema Paulo dá de imediato para nós, é o Evangelho de Deus. Ele diz isso ao longo, logo ali no primeiro verso. E é sobre isso que ele vai escrever em seguida. Ele dá o tema e começa a falar a respeito. E ele se apresenta, é óbvio, envia saudações, dá graças a Deus por eles e assim por diante. E diz, vou escrever-vos sobre o Evangelho de Deus. Vou escrever a vocês sobre o Evangelho de Deus. Esse é o tema. Então, o que é esse Evangelho de Deus? Você vê os imperadores romanos falavam sobre a chegada de um herdeiro, sobre vitórias, que eles achavam que eram boas novas, chamavam isso de evangelho, né? Então, o que era esse evangelho que Paulo estava falando? Ele começa a dizer no versículo 16 do capítulo 1, a falar a respeito disso, e o verso 16 do primeiro capítulo até o fim do capítulo 4, ele começa a desenvolver esse
tema sobre o Evangelho de Deus, e principalmente na doutrina da justificação pela fé somente. Ou seja, a boa nova, o Evangelho, né, a boa notícia que ele tem para dar é que Deus introduziu o meio de salvação dos homens mediante seu Filho, Jesus Cristo. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ou seja, Deus é que está fazendo algo. O Evangelho é algo que Deus faz. Ele está realizando tudo isso em Cristo. E ele vai dizer no versículo 17 que o que Deus está realizando em Cristo é que ele está dando ao homem a justiça de Cristo. Não há nada que o homem possa ser ou fazer para ser justo diante de Deus. Deus está dando ao homem a justiça de Cristo. Assim é que a gente tem a salvação como um dom de Deus, que ele nos dá de graça, soberanamente, a justiça de Cristo, e que não é uma salvação resultante de algum esforço humano, ou que comece no homem, ou que o homem tenha uma participação de alguma forma. É disso que Paulo está falando. E é óbvio que isso enche o coração de Paulo de alegria, de emoção. Não é? Ele diz: do que eu vou falar? Não é? Aqui está que eu vou falar para vocês nessa carta. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por quê? Ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. E é algo totalmente novo, não é? Exclama Paulo. Ele está dizendo para eles: são boas novas. É uma notícia nova e cheia de alegria. Daqui por diante, não vamos mais pensar mais na justiça em termos daquilo que o homem faz, e sim numa justiça que Deus dá. Não é? Justiça que vem de Deus em Jesus Cristo, mediante a fé que Deus dá como um dom também. E é para todos, para o judeu, para o gentio, para todos, de todas as tribos, línguas e nações. Né? Não somente para o judeu, mas também para o grego. E ele vai desenvolver isso, esse grande tema. E é isso que Paulo faz desde o início, no versículo 16, até o fim do capítulo 4. E no versículo 16 e 17, ele de novo expõe o mesmo fato grandioso com ênfase, né? A justiça de Deus. Justiça de Deus, a justiça de Deus, não do homem, de fé em fé. Não é? E ele diz: o justo viverá pela fé. Então, essas são as ênfases da carta, não é? E ele vai desenvolver isso. E o primeiro ponto, quando ele começa a desenvolver, é que todos precisam disso. Não há nenhum homem, todos foram destituídos da glória de Deus, né? Todos têm necessidade de uma justiça que não vem do próprio homem. Então, do verso 18 ao fim do capítulo 1, ele mostra como os gentios necessitam desesperadamente, eles necessitam terrivelmente, né? Porque a situação deles é de trevas, escuridão, e estão debaixo da ira de Deus. Mas no capítulo 2 ele mostra como igualmente os judeus necessitam da justiça que vem de Deus. Isso a despeito do fato de que eles têm a lei, eles têm o templo, o sacerdócio, e esse é o argumento. Então, no capítulo 3, ele faz algo interessante, né? Do verso 1 ao 20, o apóstolo Paulo vai fazer muito isso nessa carta, né? Ele antecipa as objeções que as pessoas vão fazer, e aí ele responde. Então, alguém lhe teria dito, à luz disso, tendo ele chegado ao fim do capítulo 2, muito bem, pois você realmente está dizendo que não havia nenhuma vantagem em ser judeu, e que os judeus nunca foram um povo especial, e nunca tiveram uma posição especial, e que não havia nenhuma vantagem na lei. Não é? Mas ele diz: não se enganem a esse respeito. Não é isso exatamente, né? Então, nesses 20 primeiros versos, ele mostra a importância dos judeus
e o privilégio dos judeus e o que Deus tensionava fazer por intermédio deles. Paulo mostra a posição dos judeus, a função da lei, a importância de tudo isso para chegar a Cristo. E depois no verso 21 ao verso do verso 21 ao verso 31, que é a parte final do capítulo 3, ele faz a sua exposição da doutrina da justificação pela fé somente. Ele mostra que Deus o fez de um modo como fez por causa do seu caráter, para que Deus fosse justo e justificador daquele que crê em Jesus Cristo. Não somente não há outro meio pelo qual Deus salve os homens. Deus fez desse modo porque é o único meio consistente e o único meio coerente com a justiça, com a retidão, com a santidade, ou seja, com o caráter de Deus. E esses versos são uma das declarações mais incríveis das Escrituras. A passagem clássica a respeito da justificação pela fé somente, e também a respeito da doutrina da expiação. E no capítulo 4, a gente vê Paulo fazendo outra coisa maravilhosa. Nesse capítulo ele prova que o que ele dissera nos capítulos 3 foi sempre o modo como Deus procedeu com os homens, que não foi só a partir da agora, do Novo Testamento, que Deus procedeu assim, mas que Deus sempre tratou o homem e o abençoou em termos da fé que ele concede, da graça e dele justificando o homem em Cristo, no que Cristo ainda iria fazer. Agora conosco no que Cristo já fez. Então ele prova isso com a notável fé que Abraão teve, e também faz uma citação de alguns salmos de Davi que diz a mesma coisa. Então ele está dizendo, olha, não se espante com esse ensino como se fosse algo novo. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que Deus sempre tratou os homens com base no princípio da fé. Ele sempre justificou os homens assim, baseado sempre em Cristo. Então ele diz, olhe para Abraão, e ele vai argumentar, fazer uma argumentação completa com base em como tudo na vida de Abraão foi pela graça e pela fé. E vocês não vão poder entender a história dos filhos de Israel, ele diz, do começo ao fim, a não ser que vocês percebam o princípio da fé e de como Deus salva sempre, não é? Então o capítulo 4 é tremendamente importante, porque o apóstolo prova que não há nenhum novo princípio e nenhuma nova forma de Deus salvar, não é, envolvido no plano de salvação em Cristo, que esse sempre foi o plano e sempre foi a maneira com qual Deus salvou os homens. E depois disso a gente chega do capítulo 5 ao 8, e são capítulos que as pessoas encontram dificuldade, e às vezes as pessoas se perdem, não é? Pensando o que nós temos aqui exatamente. Paulo expõe os 7 resultados da justificação, e depois no verso 11 do capítulo 5 ele vai começar a falar da doutrina da santificação, continuando até o fim do capítulo 8. E o apóstolo Paulo ele começa no versículo 1 do capítulo 5 e vai até o fim do capítulo 8, e o que ele está fazendo na verdade é demonstrando a certeza, a plenitude e a finalidade dessa grande salvação em Cristo. Ele está dando um quadro descritivo da completa e absoluta segurança do cristão, porque a salvação do começo ao fim é algo que Deus faz de uma eternidade a outra. Então esse é o tema, não um tema subsidiário como a santificação simplesmente. Ele vai falar sobre santificação, mas é um tema muito maior, não é? O interesse agora
é mostrar que esse plano de salvação em Cristo pela fé é que dá suprimento para todas as outras coisas, não é? E todo o futuro do cristão e a vida dele do princípio ao fim, na verdade, indo além disso, né? Já que ele vai de uma eternidade a outra, e o cumprimento de todos os propósitos de Deus. Então a doutrina é a da segurança, não é? Da segurança final de todos aqueles que estão em Cristo. E a finalidade, a plenitude e a certeza absoluta da salvação de todos aqueles que o Pai dá ao Filho, de todos aqueles que o Pai chama. Então, ele, por exemplo, no versículo 2 do capítulo 5, ele, como sempre ele faz, ele resume o que ele vinha dizendo antes, e diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrado a essa fé, essa graça, não é? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente nisso, mas também nas tribulações. Ou seja, nós nos gloriamos na esperança da glória, na glorificação. Isso é a finalidade, é o alvo supremo, e é disso que ele vai realmente tratar. Como Deus vai levar todos aqueles que ele deu ao seu Filho até a glorificação. Quem ele chamou, quem ele predestinou, ele conheceu, ele chamou, quem chamou, justificou, quem justificou, glorificou. Por isso é bom analisar esses capítulos, né, 5, 6, 7, 8, vendo que o cristão nessa salvação se acha numa posição de segurança absoluta. Não porque, como alguns querem às vezes usar isso hoje, alguém é salvo e vive uma vida igual ao mundo e está salvo, não é? É o oposto, não é? Essa salvação, essa posição tem segurança absoluta. Agora, por quê? E Paulo dá 3 respostas a isso. Primeiro, porque o cristão goza de segurança, porque toda a salvação é uma ação de Deus e não do cristão. É Deus realizando. E ele enfatiza isso várias e várias vezes. Foi Deus que teve misericórdia de nós, estando nós ainda debaixo do pecado. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo já justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo, muito mais, estando já reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. Então, é a ação de Deus, e porque é a ação de Deus, não pode ser frustrada, não pode ser impedido por nada. Além disso, em segundo lugar, nós estamos absolutamente seguros graças à maneira pela qual Deus nos salva. É por isso que você nunca pode separar a justificação da santificação. É óbvio, você separa para você entender as doutrinas, mas é impossível alguém ser justificado sem, é óbvio, ser regenerado e sem estar num processo de santificação que acaba na glorificação. Então nós estamos absolutamente seguros graças à maneira pela qual Deus age. Ele nos une a Cristo, ele nos incorpora a Cristo. E a terceira razão, ele diz, é que como resultado da minha união com Cristo, o Espírito Santo agora está habitando em mim. Não só habitando, ele está agindo poderosamente em mim. E essa em termos gerais, a análise desses capítulos. Nos 10 primeiros versos do capítulo 5, onde Paulo está introduzindo esses temas, né? A gente vê que ele não apenas são mencionados ali nos 10 ou 11 primeiros versos. Depois disso, do verso 11, ele diz, ele trata especialmente da doutrina da união do cristão com Cristo. E o argumento dele é maravilhoso. Ele diz no capítulo 5 que estávamos todos em Adão, mas agora nós que fomos chamados estamos em Cristo. E esse é um contraste incrível, né? Trata-se da doutrina da nossa união com Cristo.
uma doutrina tão pouco compreendida em nossos dias. E aquelas outras classificações que nesse ponto Paulo introduz que entram a santificação, etc. A santificação não é um retorno à lei para nós nos santificarmos, como hoje é muito comum. Quando as pessoas pregam santificação, elas estão pregando, na verdade, um retorno à lei, não é? Porque não é baseada no Evangelho, e sim, é como se elas pregassem o Evangelho, levam as pessoas ao Calvário, e depois que a pessoa foi supostamente justificada, ela tem que voltar ao Sinai para ser santificada. Mas isso não é o Evangelho. É muito fácil, não é, o homem ser legalista, não só quando ele inventa as suas regras, doutrinas, costumes, mas quando ele leva o cristão de volta para a lei. Então, não é disso que ele está falando. Na verdade, o termo santificação, a expressão em si nem é mencionado. Ele quer que a gente saiba, e que é o tema primeiro, da nossa segurança absoluta, porque nós estamos em Cristo. Então, no capítulo 6 e 7, onde ele trata de argumentos, objeções, dificuldades, como eu disse que ele costuma antecipar as perguntas, né? Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele imagina alguém que, tendo chegado ao fim do capítulo 5, diz: Paulo, de repente você se tornou um antinomiano, como muitas pessoas até usam. Há pouco tempo estava um debate, as pessoas dizendo que se você é salvo, nada te separará do amor de Cristo, nem o pecado, nem isso, nem uma vida mundana. Isso é um absurdo, né? Porque não é isso que está sendo ensinado ali, é exatamente o oposto. Alguém acusou Paulo exatamente disso. Paulo, de repente você se tornou um antinomiano. Acaso você não perdeu o rumo, deixando que a sua empolgação, eloquência deixasse você meio louco, né? Você não está ensinando uma doutrina que afirma que não importa o que a pessoa faz, porque quanto mais nós pecarmos, mais a graça vai abundar. Paulo diz: não, eu não estou dizendo nada disso, não é? E no capítulo 6 e 7 ele refuta exatamente essa ideia diabólica, e ele começa com essa expressão: de modo nenhum, ou não permita Deus. Não permita Deus que alguém entenda mal essa verdade tão gloriosa. Então, como é que ele encara a acusação de antinomianismo, ou de que então vamos pecar para que a graça abunde mais? Ele faz da seguinte maneira: no capítulo 6 ele trata disso de modo muito prático, não é? Com o propósito de mostrar nossa vida diária e enfrentar as nossas quedas em pecado. É como se ele antecipasse alguém dizendo: olha aqui, Paulo, você exagerou no quadro. O fato é que os homens ainda pecam, os cristãos pecam, e você não lhe está dizendo que vivam de conformidade com a lei para que possam dominar o pecado, vencer o pecado, usar a lei para lutar contra o pecado. A resposta que Paulo dá, e muitos cristãos pensam que é assim que a gente enfrenta o pecado, com a lei, não é que estamos unidos a Cristo. É a resposta dele. Nós fomos crucificados com Ele e ressuscitados com Ele. Nós, como seres, já não estamos em Adão, estamos em Cristo, e em Cristo estamos totalmente seguros. Não estamos mais debaixo da lei. E alguém pode perguntar: bem, então por que nós pecamos? Não é a pergunta. O pecado, não é? Então o apóstolo, explicando isso, diz: o pecado permanece em nosso corpo, em nossos membros mortais. E a maneira de lidar com esse problema é vocês não voltarem para a lei, não é? Vocês morreram para a lei. É vocês compreenderem sua posição em Cristo e se considerarem mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então ele vai desenvolver que a santificação é baseada em nossa união com Cristo, e não na volta à lei para nós vencermos através da lei o pecado que permanece. Então essa é a argumentação geral do capítulo
6 de Romanos. Ele se absolve de qualquer acusação de antinomianismo e da ideia de que alguém regenerado, habitado pelo Espírito Santo, pode simplesmente viver como o mundo vive. Mas essa pessoa não vai deixar de viver como o mundo vive por causa da lei ou porque vai estar debaixo de condenação. A relação é totalmente diferente agora. Ele está em Cristo, não é? Ele explica que o pecado continua no crente e mostra que é só pela compreensão da verdade acerca de nós mesmos em união com Cristo é que nós podemos sobrepujar o pecado, ou seja, nós podemos mortificar o pecado que foi cancelado na cruz. Não é? Nós somos justificados judicialmente, todos os pecados nossos foram cancelados e só através da nossa união com Cristo, porque eles foram cancelados e nós somos justos em Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E agora nós podemos mortificar por essa união com Cristo os pecados que foram cancelados. Então, depois do capítulo 7, ele continua a tratar do assunto em termos da própria lei. Algumas daquelas pessoas tinham se apegado à ideia de que, enquanto você tenha crido no Evangelho, você ainda precisa continuar a se salvar. Isso é o que muitos cristãos acreditam hoje, pela obediência à lei. E se você não obedecer à lei, você então está perdido. Então a tua luta é para obedecer à lei, para continuar salvo ou para continuar se salvando. Por isso o apóstolo toma a questão, esse assunto no capítulo 7, ele diz: olhem, vocês precisam parar de uma vez de pensar na lei. Vocês morreram para a lei. Assim como a mulher casada fica livre quando morre o marido, assim vocês estão absolutamente livres da lei nesse sentido. Vocês morreram para a lei. Não pensem mais na lei nesses termos. Não somente isso, mas ele aprofunda, dizendo que, em razão da profundidade e do poder do pecado, a lei nunca foi capaz de lidar com o pecado. Por isso a lei nunca foi capaz de salvar ninguém em momento nenhum, e nem santificar. E nunca será capaz, então, de salvar ninguém no futuro, ou de santificar alguém no futuro. E esse argumento é exposto na segunda metade do capítulo 7. Na primeira metade ele mostra a nossa libertação da lei no sentido do poder que a lei tinha de nos condenar, nós estamos livres disso. E na segunda ele declara que se eu confiar na minha obediência à lei para me livrar do pecado ou para me santificar, eu estarei condenado ao fracasso. E ele vai desenvolver essa questão de maneira totalmente pessoal. Não há nenhum vestígio de que ele tenha passado por alguns estágios. Ele não está pensando dessa forma. Ele não está pensando em passar do capítulo 7 ao capítulo 8. Ele está mostrando o propósito eterno de Deus e a segurança absoluta daqueles que são colocados em Cristo, e que nada pode deter o que Deus está fazendo. Que o homem que está em Cristo está unido a Cristo, o poder de Deus habita nele, essa salvação é inexorável, vai levá-lo à santificação, não pela lei. Então ele está explicando por que ainda temos o problema do pecado e que nós nunca vamos nos livrar disso em termos de nossos próprios esforços, mas que o que vai nos livrar é a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Não é ir para o Sinai, mas, como ele diz em outra carta, o amor de Cristo nos constrange, sendo que um morreu por todos, logo todos morreram para aqueles que agora vivam para aquele. É o amor, é a nossa relação com Cristo. Assim, ele conclui dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é que eu, como cristão, tentei fazer isso primeiro, eu mesmo, e só mais tarde eu olhei para Cristo quando vi que não dava e resolvi prosseguir pela fé. Não. O que o apóstolo está dizendo é que aquelas pessoas deviam ouvir que o que está salvando eles, os salvará
os glorificará, né? Os salvou, está salvando no sentido de santificar, e os salvará e os glorificará, não é? Eles estarem em Cristo, e é Deus fazendo isso em Cristo. Tudo mais será inútil e será se afastar do Evangelho. E de novo ele faz esse desenvolvimento da doutrina da união dessa maneira particular. E a gente chega no fim do capítulo 7, morremos para a lei, e dessa maneira Deus está agindo poderosamente em nós através do Espírito Santo. Nossos corações estão capturados pela beleza de Cristo. A regeneração é que o Deus desse século cegou os olhos dos incrédulos para não verem a glória de Deus na face de Cristo, mas em nós, Deus disse, haja luz. Né? Você vê, é Deus agindo, nos dando um novo coração, novos afetos, novos amores, novos ódios. Então, como ele o faz, constitui todo o tema do capítulo 8. Não há nenhuma lacuna, né? Não há contradição. É simplesmente o desenvolvimento daquilo que o Evangelho está fazendo. Ele está mostrando essa certeza absoluta de que todos aqueles que o Pai chamou, ele vai glorificar. E nos 4 primeiros versos do capítulo 8, ele resume o ponto até onde ele já havia chegado. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo, eles estão completamente seguros. Se um homem está em Cristo, está completamente seguro. Não há nenhuma condenação agora, nem nunca. Não é? A lei nunca poderia ter feito isso, porque ela estava enferma pela carne. E a lei nunca foi dada com o propósito de salvar, nem de santificar. O que está realizando essa obra é a nova lei do Espírito de vida em Jesus Cristo, é o que ele diz. Porque nós estamos em Cristo, e dele nós estamos recebendo vida, né? Como a vara, os galhos recebem da oliveira. E ele está produzindo em nós o que? Fruto. Não é? E é assim que a santificação está acontecendo. Nós temos contemplado Cristo, estamos sendo transformados de um grau de glória para outro. Estamos completamente protegidos pela nossa relação com Cristo. É só por isso que isso não pode falhar. Então, como é que ele faz isso por nós? E esse é o tema mais importante do capítulo 8. Ele faz isso mediante o Espírito Santo que habita em nós, que é um dos dons comprados pelo sangue de Cristo que agora nos pertence. Agora o Espírito Santo habita em nós. E esse foi o terceiro tema, não é? E o Espírito Santo, Paulo nos diz nos versos 5 a 9, ele nos dá uma nova mente. Ele diz que a mente do homem não regenerado é inimizade contra Deus, mas nós temos uma nova mente. Nos versos 10 e 11 ele diz que o Espírito Santo ressuscitará até mesmo nossos corpos mortais. Ele nos deu novamente novo coração e vai nos dar um novo corpo e livrará do pecado completamente na glorificação, como já nos libertou, nos dando um novo coração e uma nova mente. Então no verso 12 e 13 ele diz que enquanto estivermos aqui, o Espírito Santo vai nos capacitar a crucificar os feitos do corpo, e nós temos que fazer isso pela capacitação do Espírito. É como ele diz, Deus opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então o pecado não é tirado de nós. Nós mortificamos os feitos do corpo graças ao poder do Espírito Santo e por meio do Espírito Santo. Agora nós podemos realmente mortificar os pecados que já foram cancelados. Então nos versos 14 e 17, o apóstolo diz que o Espírito faz isso nos dando o quê? Segurança. Ele é o Espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba, Pai. E os versos 18 ao 25, a gente vê que o Espírito Santo nos dá ampla visão do grandioso e supremo propósito de Deus. E depois, no 26 e 27, mostra como o Espírito Santo nos ajuda a orar, e ele mesmo ora por nós, intercede. Então o que Paulo está querendo mostrar é que a gente veja como tudo
está completo em Cristo, como tudo flui dele. Não há nada na salvação que não esteja fluindo dele e não está sendo operado pelo que ele comprou por nós na cruz. Mas nós ainda estamos na terra. Onde está a nossa segurança, então? A segurança está que eu estou na terra, mas eu estou em Cristo. O pecado ainda habita em mim. E o que eu faço a respeito? Bem, Cristo me enche com o seu Espírito, e o Espírito me habilita a pôr em ação a realidade da salvação, de tal maneira que ele diz: operai a vossa salvação, como eu disse lá em Filipenses 2, com temor e tremor, porque Deus é que opera em vocês o desejo como o efetuar segundo a sua vontade. Então, no verso 28, ao fim do capítulo, ele simplesmente resume tudo de novo. Ele fez as suas declarações de maneira mais com os pormenores, e desenvolveu a matéria seguindo as linhas de raciocínio. E agora ele faz então um resumo, colocando em forma de desafios, mostrando como isso que Deus está fazendo não pode ser derrubado nem vencido por nada no mundo. Ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E depois ele diz: que diremos, pois, a essas coisas? Ao Evangelho, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não vai nos dar com ele todas as coisas? E ele já tinha dito no capítulo 5: se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então você vê sobre o que é segurança, é certeza. Então Paulo deixa ir adiante, afirmando a segurança com desafios. Quem pode nos condenar? Não será Deus, porque é Ele que nos justifica. Não será Cristo, porque foi Ele que morreu por nós. Haverá alguém em algum lugar que pode nos condenar? Não. Todas as vozes foram silenciadas no universo inteiro. Poderá o homem nos condenar? A perseguição pode fazer alguém que realmente foi regenerado sair do Evangelho, não amar a Cristo, não amar Ele acima da vida? Não pode fazê-lo, porque em tudo isso nós somos mais que vencedores. Então vem o clímax: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. Ninguém pode nos privar dessa salvação. Então ele vai falar sobre segurança nos termos máximos: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro. Vai acontecer alguma coisa. Nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, o Satanás, outros homens, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a gente vê que todo o tema desses capítulos é segurança. Em Cristo, justificado livremente por sua graça, o meu fim é seguro? Seria a pergunta. Ele diz: os que chamou, a esses também justificou. E ele salta: a esses também glorificou. Os que conheceu, a esses predestinou. Os que predestinou, a esses chamou. Os que chamou, a esses justificou. E os que justificou, todos os que ele justificou, ele glorificou. E no capítulo 9, 10 e 11 ele mostra que tudo isso, longe de contradizer o que Deus fizera anteriormente por meio dos judeus, é realmente uma confirmação. Se tão somente a gente entender o propósito de Deus. Isso é o argumento essencial de Paulo. Deus não entrou em contradição consigo mesmo em nenhum momento. Ele ainda está realizando a mesma coisa desde o início. Ele escolheu pessoas lá na eternidade, escolheu os judeus para começar com eles e deixou de lado os restantes, as outras nações, e continuou fazendo isso. Essa é a doutrina do remanescente, mesmo entre os judeus, né?
E a atividade de Deus, a salvação feita por Deus, é Deus efetuando a salvação de todos aqueles que um dia vão estar diante dele, sendo a imagem do seu Filho. Ele vai continuar a efetuar até que a plenitude dos gentios tenha chegado e todo Israel seja salvo, ou seja, todos o Israel espiritual, e a igreja esteja completa em sua totalidade. E depois que ele desenvolve o tema, né, ele diz: que podemos dizer sobre essas coisas, sobre o Evangelho, sobre Deus fazendo todas essas coisas em Cristo. E ele tem que terminar como ele faz: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então, homem nenhum pode sondar, pesquisar a mente de Deus, e ninguém jamais o ajudou, ou ninguém jamais lhe deu um conselho. É tudo de Deus, todo o plano e toda a execução. Então, por que morreram os mártires? Por causa disso, por causa da verdade, dessa verdade maravilhosa. O grande lema deles é que eles colocavam acima das suas prioridades essa verdade. Isso é ser salvo, não é? Você é capturado pela beleza do propósito de Deus. Ele te dá um coração para amar a verdade, e a verdade que fez todos os mártires morrerem é a verdade que o Evangelho leva inexoravelmente, não é? Se o Evangelho, como apresentado a nós aqui, é a verdade, então somente Deus deve ser glorificado, mas nada e mais ninguém. Então há um só lhe deu glória. E se o conceito que alguém tem de salvação em algum aspecto não dá a Deus toda a glória e dá alguma coisa ao homem ou a qualquer coisa, essa pessoa não entendeu o Evangelho. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, sejam dadas a ele eternamente. Amém. Essa verdade é mais importante que nossas vidas. E essa é a única verdade que salvou ou salvará homens, não é? Essa é a verdade com a qual Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E não é verdade que um evangelho diluído e destituído dessa verdade pode salvar alguém. Por isso Paulo escreveu essa carta para confirmar os cristãos em Roma, para eles, para todos, não é, ali terem certeza no que o Evangelho é, para que todos possam dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei em que eu tenho crido, de tal maneira que eu posso morrer pelo que eu creio, não é? E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o depósito, para fazer todas as coisas. E como Judas 24 diz, né, como Judas termina, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar perfeitos, imaculados diante da sua glória. Essa é a boa nova do Evangelho. Deus fazendo tudo e Deus recebendo toda a glória. Amém, querido. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz
Vem